Eu vou começar, o primeiro aqui que eu quero trazer à tona, que eu acho que é uma das coisas mais faladas aí no mundo da aviação dos últimos 10 anos, creio eu, que é o desaparecimento do avião da Malásia, né? Sim. Que até hoje parece que a coisa não está clara, tem várias teorias a respeito. Pelo que se fala, só encontraram um pedacinho da asa aí numa ilha. Falam também em possibilidade do próprio piloto ter cometido ali, né, um suicídio, alguma coisa do tipo. Mas, enfim, tem teorias sobrenaturais, tem teorias de abdução do avião. Mas eu quero escutar de vocês, que são do meio, né, as teorias mais aceitas. E inclusive saiu agora, eu acho que algumas semanas atrás, que a empresa, a maior especialista em busca de acidentes, né, em alto mar, parece que vai retomar as buscas, acertar algum acordo aí novamente com o governo da Malásia, né? Eles encerraram em 2018, né? Isso. Agora, sem sucesso. em dezembro do ano passado, estavam com a ideia de retomar as buscas. Porque, pelo que eu li também, acho que a maior parte das pessoas ainda não teve indenização, nada, porque como ainda não encontraram, nem foi nada provado. Mas, enfim, eu gostaria que vocês começassem com esse caso. O caso do avião da Malásia. O Malaysia 370, que foi um desaparecimento ocorrido em 2014, foi um 777 que ele decolou de Kuala Lumpur para Pequim. Em um dado momento do voo, já sobre o Oceano Pacífico, essa aeronave deixou de transmitir sinais de rádio e desapareceu. Passado todo um período de buscas, nada foi localizado e é, assim, estranho, porque por mais que já tenham ocorrido casos similares, vou até comentar mais alguns, não houve vestígio de óleo, combustível, os equipamentos leves que geralmente flutuam no mar, corpos, nada. E o tempo estava bom, né? Não estava... Estava totalmente favorável. Estava um tempo favorável, não estava assim, tempestade que aconteceu na semana, não. Estava normal o tempo. Tá. Muito estranho. E vocês... a gente sabe que foi feito, sempre é feito, né? Uma ampla investigação por parte dos especialistas, né, em acidente aéreo e etc. Uma ampla busca também, porque a pressão ela não foi só do governo chinês, porque, salvo engano, uma parte das pessoas que estavam no avião, uma boa parte era chinês também. Mas a empresa, que avião que era? Era um Boeing 777-200, um dos maiores aviões que hoje voam. Seguro. Extremamente seguro, um avião com taxa de acidentes e falhas quase zero. É um avião que, inclusive, a gente trabalhamos e a gente pode confirmar que ele era uma aeronave que menos dá problema para nós. Por isso, Marcelo, que se entende que uma das suspeitas é fator humano mesmo. Primeiro, eles estavam suspeitando de terrorismo, né? Eu cheguei a ver isso, porque parece que duas pessoas embarcaram com passaporte falso, né? Mas um parece que roubado. depois de um tempo já descartaram, foram investigando mais e descartaram. Agora parece que uma teoria bem forte é de transtornos mentais do piloto. Nossa. Do piloto. Sim. Tá. Inclusive, a Malásia perdeu uma outra aeronave igual, mas abatido na Ucrânia. E então, assim, são duas situações que causaram muitos problemas para a empresa, que é uma estatal. Então, assim, tem essa pressão também financeira por conta dos prejuízos que a empresa teve. Para vocês terem ideia, existem vários campos de pesquisa em cima do que ocorreu com essa aeronave. Que a aeronave pode ter perdido a pressurização, assim, a troca de oxigênio, o pessoal ter apagado em voo, coisa que já aconteceu num acidente da Grécia e tem outro provável da Varig que eu quero comentar. E o avião voou sem rumo até acabar o combustível. Isso explicaria não ter combustível e óleo sobre o mar. Outra teoria é que o piloto já sofria transtornos mentais e ele deliberadamente desligou os sistemas de identificação da aeronave. Essa é a mais forte. E mergulhou a aeronave na vertical, no Pacífico, uma área que é muito difícil localizar. E águas muito profundas, não tem né? como, Muito profundas.
Não acha mais. Mas aí já estaria sem combustível se ele tivesse feito essa ação. Talvez não. Não necessariamente. Mas Não a dá velocidade vertical deixaria muitos poucos fragmentos. Inclusive, os 2 únicos fragmentos comprovados dessa aeronave que eles mandaram para o fabricante são um flap, né, que é um dispositivo canasa que ele é tamanho dessa mesa, e um painel da fuselagem também de tamanho considerável. Eles identificaram como positivo para a aeronave, então confirma que houve, de fato, um acidente. Porém, esses fragmentos foram aparecer na costa da África... Quase um ano depois. Isso. Então, assim, eles navegaram pelo mar em torno de 3 a 4 mil quilômetros. Nossa. Sabe, acho que o maior mistério que eu vi desse caso, assim, que eu fiquei bem intrigado mesmo, que depois, acho que de uns 3 dias do acidente, o telefone das vítimas ainda estava dando sinal. Então, isso que é uma também. coisa assim... Não tem explicação lógica, né? Essa parte dos telefones não se consegue encaixar, assim, Porque no caso. até dentro dessa questão que ele tenha caído, né, na vertical, com a velocidade, peso, impacto e todas as leis aplicadas da física aí, não ia sobreviver... O celular não teria os corpos, conexão muito nenhuma. menos conexões, né? Não, e ligavam para Celulares. tripulação, estava tocando. Uhum. Ninguém atendia, mas estava tocando lá. Tinha um tipo de sinal. Isso Esse é um mistério, assim, da parte do telefone. Não há nenhuma possibilidade de anomalia meteorológica. Não, né? Nesse Acho que caso... Nesse caso, não. Porque o tempo na semana estava normal, não estava períodos de tempestades sem nada, né? Agora, uma curiosidade que eu tenho, né? Por exemplo, ok, a gente sabe que uma aeronave, quando ela sai de um determinado aeroporto, ela é monitorada passo a passo até o destino. Sim. Pelo que eu havia lido, estudado um pouco sobre esse caso, eles foram acompanhando até uma determinada área, depois perceberam que ele mudou, né, a trajetória, a rota, Por isso que a possibilidade humana. e de terrorismo terrorismo. também foi por esse caminho também. E o último radar parece que foi um radar militar que conseguiu pegá-lo, né, numa determinada frequência, e depois ele sumiu. Sumiu. Meu. E é estranho porque, como é uma aeronave moderna, ela tem sistemas automáticos que só a própria tripulação de cabine consegue desligar. Não há pessoas externas que consigam desligar esses sistemas. Inclusive, tem um sistema que ele vai acoplado nas caixas de gravadoras de dados, que ele transmite dados por 6 meses a uma profundidade de 4 mil metros. Assim como, por exemplo, o voo da Air France assaram por conta desses dispositivos. Então, isso não transmitiu nada. Então, Nenhuma explosão nada. Tanto... iria detonar esse equipamento. Não. Porque ele é hermeticamente Muito fechado. difícil. Muito Só se for uma difícil. coisa assim. E um fator que ganhou força, talvez de transtornos do piloto, que teve um voo da Germanwings com a A320, que o copiloto que já sofreu de transtornos mentais, liberadamente aproveitou a ida do piloto ao banheiro, trancou a porta da aeronave e se suicidou nos Alpes franceses. Isso. E isso, depois puxando todos os históricos, eles já tinham identificado problemas nesse copiloto. Então, é a hipótese mais provável. Mas, assim, como não acha nada que comprove o acidente, continua um mistério. Só vai ter certeza quando se achassem a aeronave. Tá. Para a investigação ser 100%. Senão não tem como... E enquanto isso, as Mistério. famílias Infelizmente, não tem nenhum ter... o óbito dessas pessoas. Porque essas pessoas já devem ter nada. É. É difícil identificar Aí, qualquer coisa. E Mas pelo igualmente, menos para dar um fim na situação.